No caso de aposentadoria por invalidez, é muito importante esclarecer que no nosso regime estatutário, a invalidez é a incapacidade definitiva para o cargo ou função para a qual o servidor foi nomeado, em decorrência de alterações provocadas por doença ou acidente e diante da impossibilidade de ser readaptado. Então, é importante que a gente esclareça que existem diferenças entre a aposentadoria por invalidez no serviço público e a aposentadoria por invalidez no regime previdenciário. Por quê? Porque numa empresa, você está trabalhando numa empresa e aí você sofre de algum problema de saúde e você entra em licença previdenciária. No INSS, por exemplo, se você já está um longo período de licença, mas você não está completamente inválido, mas não consegue mais voltar para aquela função onde você trabalhava naquela empresa, o INSS pode providenciar a reabilitação, que é uma formação do servidor em outra função. Ele pode até fazer cursos patrocinados pelo próprio INSS para que ele adquira capacidade de trabalho em outra atividade que não cause danos a ele ou que não impeça pela lesão que ele apresenta. Já no setor estatutário, a coisa é um pouco diferente, porque o servidor é nomeado para um cargo. Então, ele não pode ser aproveitado para um outro cargo. Ele não pode, por exemplo, um servidor que faça concurso e seja nomeado como médico veterinário, por exemplo, ele não pode ser aproveitado como um professor, ou ele não pode ser aproveitado em nenhuma outra função que não seja de médico veterinário. Então, no nosso caso, a invalidez não é definitiva, quer dizer, não é total, ela não é para todas as profissões. Ela é a invalidez apenas para aquele cargo aonde o servidor foi nomeado. E se ele é concursado e está inválido para aquele cargo, então ele está definitivamente inválido para a prefeitura. Esse é um esclarecimento importante. Segundo o Estatuto, que é a nossa lei, a Lei 9479, no artigo 71, existem somente 3 formas do servidor ser aposentado: ou por invalidez, ou compulsoriamente aos 70 anos de idade. Agora a legislação mudou, então, embora o Estatuto diga que é aos 70, mas a gente sabe que é aos 75 anos. E voluntariamente após 35 anos de serviço, no caso de mulheres, 30 anos, e no caso de professoras, 25 anos. Aí vem os parágrafos explicando. O parágrafo 1º, no caso do inciso 3, dos voluntários, o prazo é reduzido para 30 anos para as mulheres. No parágrafo 2º, a aposentadoria por invalidez, isso é importante, será sempre precedida de licença por período contínuo não inferior a 24 meses, salvo quando a junta médica declarar a incapacidade definitiva para o serviço ou na hipótese prevista do artigo 92. Vou explicar isso para vocês melhor. O servidor, para ser aposentado, de uma maneira geral, ele precisa, segundo esse artigo do Estatuto, ele precisa de 2 anos, 24 meses, 730 dias de licença para poder ser deflagrado o processo de aposentadoria. Então, o que significa isso? Ao final desses 2 anos, o servidor vai passar por uma junta médica. E aí essa junta médica pode deliberar por 4 coisas. A primeira coisa, ele recuperou 100% plenamente a capacidade de trabalho, então ao final desses 2 anos ele recebe alta, a junta delibera por alta e ele volta ao trabalho no dia seguinte. A junta pode perceber que ele está se recuperando, mas ainda falta um pouquinho, ele precisa de mais um tempinho de licença para poder se recuperar plenamente. Então a junta delibera por prorrogação dessa licença por um período determinado, geralmente em torno de 6 meses. A terceira opção seria readaptar, ou seja, o servidor melhorou, ele já recuperou parcialmente a capacidade para o trabalho, mas existem atribuições no cargo que ele não pode desempenhar. Então, nós readaptamos o servidor e nós restringimos essas situações em que ele não pode trabalhar e deixamos ele trabalhando nas outras situações. E a quarta possibilidade é quando quando os peritos na junta não verificam nenhuma capacidade para trabalho, nem readaptado. Então, nesse caso, ele vai ser aposentado. Então, parágrafo 3º, será aposentado o funcionário que for considerado inválido para o serviço e não tiver condições de ser readaptado na forma do artigo 86. No caso de aposentadoria voluntária, o funcionário aguardará em exercício a publicação do respectivo ato, salvo se estiver legalmente afastado do cargo.
No caso de aposentadoria compulsória, o funcionário será dispensado do comparecimento ao serviço a partir da data em que completar a idade limite. Também é importante destacar que, assim como ninguém é licenciado somente por ter uma doença, ninguém também é aposentado por ser portador de uma doença, mesmo que seja uma daquelas doenças estabelecidas na lei. O que motiva a concessão da aposentadoria por invalidez é a invalidez. Então, é a incapacidade total e permanente para o trabalho. Então, se a pessoa tem uma doença, que ela, a pessoa que tem a doença, considera a doença grave, e claro, a doença pode até ser realmente grave, não quer dizer que só por ele ter essa doença, ele vai conseguir a aposentadoria. Para ele conseguir a aposentadoria, é necessário que essa doença esteja causando incapacidade total para o trabalho. A doença que levou à invalidez determinará o tempo legal para a fixação dos proventos do aposentado, se será integral ou proporcional. Isso é o que diz se vai ser integral ou proporcional, é o tipo de doença que levou à invalidez. Porque toda a aposentadoria feita proposta pela Coordenadoria de Perícias Médicas, todas elas são invalidez. O que vai determinar se vai ser uma invalidez que dá integralidade ou que dá proporcionalidade é o tipo de doença. São as doenças especificadas em lei e que estão no Estatuto, no artigo 92. As doenças que levam à aposentadoria por invalidez com proventos integrais são as especificadas em lei e promovem também a concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Para conhecimento dos servidores, no nosso Estatuto do Rio de Janeiro, são essas as doenças que causam a aposentadoria integral, que levam à aposentadoria integral. A tuberculose ativa, que é aquela tuberculose que depois de um tempo de 2 anos de tratamento não recupera, não cura. A hanseníase, quando ela deixa sequelas e também não cura. A alienação mental, que é a única forma de doença psiquiátrica que aposenta com integralidade, é quando há alienação mental. A neoplasia maligna, a cegueira posterior ao ingresso no serviço público. E explico isso porque há servidores que, quando fazem concurso, já entram cegos para a prefeitura. Então, eles têm cargos onde a cegueira não incapacita para o trabalho, como, por exemplo, massagista. Não é? Então, a cegueira tem que ser posterior ao ingresso no serviço público para gerar a aposentadoria com integralidade. A paralisia irreversível e incapacitante, a cardiopatia grave, a espondilite anquilosante, a doença de Parkinson em estados avançados, a nefropatia grave, os estados avançados também da doença de Paget, a SIDA, que é a AIDS, também em estados avançados, a hepatopatia grave e a esclerose múltipla. Todas essas doenças podem levar à invalidez, mas o fato delas existirem por si só não caracterizam a invalidez. Então, a pessoa vai ter um período de licença, vai ser acompanhado pela perícia, e quando os peritos perceberem que a pessoa realmente não tem recuperação, que aquela doença é realmente invalidante, aí ele é aposentado. E essa aposentadoria, se for por uma dessas doenças, é integral. Se for por qualquer outra que não uma dessas, é proporcional.